Uma nova humanidade, Sr. Black. Aliança, e a lei do Uno, verdade exposta. Desperte. Revendo a história do menino, agora adulto, Boriska. Boriska Kiplianovich, o menino russo, que veio de Marte. Você já deve ter ouvido inúmeras histórias de sujeitos que diziam manter contato com seres de outros planetas, certo? Mas você já tinha ouvido falar a respeito de criancinhas alegando esse tipo de coisa? Não? Então, se prepare para conhecer o curioso caso de Boriska Kiplianovich, o menino russo que diz ter vivido em Marte em uma de suas vidas passadas e que assombrou os cientistas com seu conhecimento sobre o universo. Boriska, ou Pequeno Boris, em russo, hoje com 21 anos de idade, ganhou notoriedade quando ainda era criancinha e começou a contar ao mundo sobre suas experiências em vidas passadas, a respeito do antigo continente perdido de Lemúria, e sobre o destino da civilização de Marte. O impressionante relato do russo que desde criança revela detalhes de sua suposta vida passada em Marte, Boriska, passou a ser famoso em todo o mundo devido a um relatório de 2004 do jornal russo, Pravda, e em seguida, sua divulgação, e a vida mudou drasticamente. Boriska, hoje, é um jovem de 21 anos, sempre de rosto calmo e triste, vive em reclusão, e não gosta de falar com estranhos, tudo que ele quer é ser esquecido. O que conta, é um artigo recente pelo respeitado escritor russo, Gennady Belimov, professor universitário e pesquisador que participou do acampamento onde Boriska começou a falar sobre as suas experiências passadas. Seus pais compraram gravadores para gravar histórias de Boriska, sobre suas vidas passadas. Lembranças curiosas de suas gravações narradas por Boriska sobre cataclismos graves em Marte foram apresentados. Por exemplo, ele insiste que as últimas centenas de milhares ou mesmo milhões de anos, houve problemas graves com água. Marte começou a perder a sua atmosfera e água. Boriska disse que não havia embarcações espaciais que estavam no planeta mais próximo, a Terra, para obter água. Como cilindros que servem como navios-mãe. Uma vez, enquanto assistia a um programa de televisão no Discovery Channel, ele começou a falar animadamente sobre a civilização Grey. Eles não são marcianos, disse ele, apontando para a tela. Nós não somos. Nós somos mais perto de Lêmures e Atlantes. Segundo ele, os cinzas são cruéis. Eles são de outra galáxia. Nós até tivemos que lutar contra eles, porque eles são os agressores. Nossa raça foi tipo, menos agressiva e mais intelectual. Poderia até usar energia psíquica, disse Boriska. De acordo com a mãe da criança, que tinha algo que parecia brotar nas memórias, que nunca se repetem novamente depois que ele voltou para o seu jogo e se esqueceu de tudo. Mas, para o desgosto de todos, Boriska não quer mais falar sobre estas questões de Marte ou Sistema Solar. A criança, nas palavras dos especialistas, estava se fechando. As chances são as dificuldades da nossa realidade terrena fazer isso acontecer. Hoje, a única distração de Boriska é a tela de computador, que está jogando todos os dias. Quando alguém tenta falar com ele sobre qualquer assunto, é amplamente ignorada, a vida em Marte já não é mais seu interesse. Agora Boriska é uma pessoa reservada e hostil. A abertura e criatividade da criança teve um papel negativo na sua sorte. Crianças da sua idade e até mais velhos, como de costume em nossa sociedade, reagiam com ciúme e inveja do que menino fazia. Em várias ocasiões, na rua ele foi insultado várias vezes, ele teve que aprender a se defender, ele teve que aprender a lutar. Tudo isso o deixou muito triste. As pessoas começaram a tratar Boriska de forma diferente, depois de se tornar uma celebridade. A maioria respondeu com interesse e curiosidade, mas cerca de 15 a 17% reagiram com raiva, inveja e ódio incompreensível. Como Jesus Cristo, que veio e ensinou as pessoas a fazer o bem, ele tinha pensado que enfurecendo as pessoas, elas iriam querer crucificá-lo. Ser diferente dos outros meninos, como ele não se encaixava em nenhum sentido, a média de uma criança normal, e, infelizmente, este fato que o tornou famoso, ele também era seu infortúnio.
Algum tempo atrás, uma mãe enviou uma mensagem para a escola: saia fora da escola Borisca, ele está ensinando nossos filhos a morrer. Ela foi conduzida a uma investigação, e o garoto havia dito a seus colegas sobre a reencarnação. Falou sobre a reencarnação das almas em que, aliás, é um incrível testemunho. Mas, aparentemente, a palavra e a ideia não era conhecido por muitos na escola, e por isso eles estavam muito preocupados com a possibilidade de suicídio entre as crianças. Somando-se os seus problemas, veio o divórcio de seus pais, e com ela a divisão do apartamento recém-obtido. O menino teve que se mudar. Nesta luta não havia espaço para as crianças e os problemas de seus filhos. Com fome, muitas vezes fui comer na casa de uma tia, deixando ainda mais triste Borisca. Um conhecido da família diz que hoje Borisca está passando por dificuldades. As primeiras pedras foram jogadas em Borisca, e ele começou a se fechar. A principal razão, é claro, é a atitude de pessoas más. Os cientistas russos estão atualmente a estudar este caso. Vladislav Lugovenko, professor, doutor em Física Matemática, Instituto de Magnetismo Terrestre, da Academia Russa de Ciências, Izmira, pretende continuar os estudos sobre a criança e escreveu um livro sobre Borisca, onde revelações importantes foram registradas. Um menino chamado Boris Kiprianovich, ou Borisca, vive na cidade de Zhirinovsk da região de Volgograd da Rússia. Ele nasceu em 11 de janeiro de 1996. Desde que eu tinha 4 anos, eu costumava visitar uma zona normal conhecido, vulgarmente como Medvedetskaya Griada, uma montanha perto da cidade. Parece que o menino tinha que visitar a área regularmente para atender às suas necessidades energéticas. Os pais de Borisca são pessoas agradáveis, corteses e hospitaleiros, e estão preocupados com o talento do filho. Eles não sabem como os outros viverão com Borisca, quando ele crescer. Eles dizem: eu ficaria feliz em consultar um especialista para saber como aumentar o seu prodígio. Sendo uma médica, sua mãe não pôde deixar de notar que a criança poderia levantar a cabeça, 15 dias após o nascimento. Ele pronunciou a primeira palavra, baba, quando ele tinha 4 meses de idade, e logo depois, começou a proferir palavras inteiras. Em 1 ano e meio, não teve problemas para ler livros inteiros. Aos 2 anos, ele começou a desenhar e pintar em cadernos e quadros. Quando atingiu os 2 anos, ele começou a ir para uma creche do local onde morava. Viram nele uma criança incomum, seu pensamento incomum e rápido, as competências linguísticas e de memória única. Sim, mas seus pais disseram que Borisca pode ter conhecido não só do mundo exterior, mas através de canais misteriosos também. Viram-no tirar informação desconhecida de algum lugar. Ninguém jamais lhe ensinou, disse a mãe de Borisca. Às vezes, sentado em posição de lótus e começar a dizer-nos fatos detalhados sobre Marte, sistemas planetários e outras civilizações, o que realmente nos atordoava. De acordo com a mãe do garoto, uma médica chamada Nadezhda Kiprianovich, o parto de Borisca foi incrivelmente rápido, e ela sequer chegou a sentir dor. Além disso, logo que colocaram o bebê em seus braços, Nadezhda notou que o pequenino o encarava atentamente, coisa que, ela como médica, sabia que os recém-nascidos não conseguem fazer. Ainda segundo a mãe do menino, Borisca raramente chorava, já tinha o pescocinho firme aos 15 dias de vida e pronunciou sua primeira palavra aos 4 meses. Borisca começou a falar vocábulos mais complexos pouco tempo depois e, aos 7 meses, já formava frases. Com 1 ano e meio ele já conseguia ler e, quando fez 2 anos e começou a ir à escolinha, assombrou todo mundo por lá com a sua precocidade e inteligência. Os estranhos relatos sobre as vidas passadas, continentes perdidos, civilizações extraterrestres e viagens intergalácticas começaram mais ou menos nessa época também, e, evidentemente, assustaram um pouco os pais do menino. Afinal, quantas crianças de pouco mais de 2 anos você conhece que sabem nomear todos os planetas do Sistema Solar, incluindo os principais satélites, e as várias galáxias que se encontram próximas à nossa? Detalhe:
Segundo a mãe de Boriska, nem ela nem o pai do garoto falavam sobre esses assuntos em casa, portanto, eles não fazem ideia de onde ele tirava tanto conhecimento. E tem mais, Boriska geralmente adotava a posição de lótus, bem comum entre aqueles que praticam a meditação, quando falava sobre o tema. Cientistas criam um mapa tridimensional de canais subterrâneos de Marte. A descoberta pode esclarecer o papel da água no passado geológico do planeta vermelho. A criança também diz que usou um nave, para voar para a Terra para fins de pesquisa, quando ele era um marciano. Por outro lado, ele foi testado em uma nave espacial sozinho, mesmo. Foi o que aconteceu na época da civilização da Lemúria. Ele fala da queda de Lemúria, e como se ocorreu no passado. Ele diz que Lemúria morreu, porque deixou de se desenvolver espiritualmente e a unidade de seu planeta quebrou. Quando sua mãe lhe trouxe um livro intitulado Quem Somos Originários de Marte, Ernest Mudachar, ele estava muito animado com isso. Ele passou muito tempo olhando através dos esboços de lemurianos, imagens de pagodes tibetanos, e então ele disse a seus pais, de Lemúria, e da cultura por várias horas sem parar. Ele disse à mãe, que os lemurianos viveram há 70 mil anos atrás. Como você pode lembrar de tudo isso? A mulher perguntou ao filho. Sim, eu me lembro, e ninguém me disse isso, eu vi. Segundo livro, disse Boriska. Mudachar, em busca da cidade dos deuses, ele olhou através de fotos por um longo tempo, e lembrou-se a maior parte das pirâmides e templos. Logo disse que as pessoas não encontraram conhecimento antigo sobre a grande pirâmide de Quéops. A vida humana vai mudar quando a esfinge for aberta. Tem um mecanismo de abertura, em algum lugar atrás da orelha. Não me lembro exatamente, nota. Esse mecanismo foi encontrado, mas ficou em segredo com as autoridades que fizeram essa descoberta dita por Boriska, disse ele. Boriska é uma das assim chamadas crianças índigo. Começaram a aparecer na Terra como um símbolo da próxima geração de crianças, com grandes dons de transformação do planeta. Ele diz que o deslocamento de polos da Terra causará duas catástrofes. Ele disse: Não, eu não tenho medo da morte, porque vivemos eternamente. Houve uma catástrofe em Marte, onde eu morava. Pessoas como nós ainda vivem lá. Tudo foi queimado. Apenas alguns deles sobreviveram. Abrigos foram construídos e criaram novas armas. Todos os materiais modificados por marcianos que respiram principalmente dióxido de carbono. Se eles voaram para o nosso planeta, agora, eles teriam que gastar tanto tempo com tubos e respirando a fumaça, disse Boriska. Se você é de Marte, o dióxido de carbono é necessário. Se eu estou neste corpo, eu posso respirar o oxigênio. Mas você sabe, ele faz com que o envelhecimento seja mais rápido. Especialistas perguntaram ao menino por que o homem tenta descer em Marte e através de sonda muitas vezes falha quando se aproxima de Marte. Os marcianos transmitem sinais especiais para destruir estações contendo radiação nociva, disse Boriska. O menino tem um espaço de compreensão profunda de suas dimensões. Ele também está ciente da estrutura de UFOs interplanetárias. Fala dele como um perito, desenha UFOs em papéis e explica como eles funcionam. Aqui está uma de suas declarações. Eles têm 6 camadas. Da camada superior, contas de metal sólido para 25%. A segunda camada de borracha, 30%. A terceira camada de metal, 30%. E a última camada propriedades magnéticas. 4% se damos energia para a camada magnética. Naves espaciais serão capazes de viajar por todo o universo. Boriska também diz que em sua vida passada era uma espécie de soldado, que participou de uma guerra em Marte, onde morreu. Navios poderiam viajar mais rápido para fora do sistema solar, e outros navios podiam ir para outros universos. Boriska tem uma série de dificuldades na escola. Ele constantemente interrompe professores e diz que eles estão errados. O menino teve aulas com um professor particular. Aos 5 anos de idade, Boriska começou a contar histórias a respeito de um planeta chamado Proserpina. Segundo o menino, esse mundo distante teria sido completamente destruído há milhares,
ou talvez milhões, de anos após um raio de energia partir ao meio, mas, por sorte, os proserpinianos foram teleportados até a quinta dimensão. O garoto sabia disso porque havia observado a catástrofe acontecendo de Marte. Mais tarde, Buriska começou a contar que costumava viver em Marte, na época em que o planeta ainda era habitável, e que visitava a Terra com frequência em missões científicas. Aliás, era ele quem pilotava a nave. Segundo o garoto, então, o nosso planeta contava com um único continente habitado, Lemúria, e ele servia de lar para os lemurianos, uma civilização composta por seres com mais de 9 metros de altura. Além de viajar com frequência à Terra, Buriska também pilotava muito a Saturno. Esse continente teria se fragmentado e sido engolido pelo oceano depois de uma série de montanhas explodirem na superfície há cerca de 800 mil anos, levando ao desaparecimento dos lemurianos e sua terra. Segundo Buriska, a civilização que vivia em Marte também quase desapareceu por completo quando o planeta perdeu sua atmosfera e água. Os marcianos viveriam em cidades subterrâneas. Conforme dizia, Marte era habitado por pessoas muito parecidas com os terráqueos atuais, mas uma guerra nuclear acabou devastando o planeta vermelho completamente. Entretanto, alguns marcianos se salvaram, e hoje vivem em cidades que foram construídas sob a superfície, onde tiveram que se adaptar para respirar principalmente dióxido de carbono. Aliás, segundo Buriska, os marcianos não envelhecem nunca, congelando no tempo quando atingem idades entre os 30 e 35 anos, o que não ocorre aqui na Terra por causa do oxigênio, que provoca o nosso envelhecimento. Ele também contou o motivo de tantas sondas espaciais terem se acidentado ao se aproximar do solo marciano. As baterias desses equipamentos emitem radiação e, portanto, estações espaciais que existem no planeta emitem sinais para danificá-los. Entretanto, Buriska era responsável mesmo por Júpiter, e ele participava de um projeto, no qual os marcianos pretendiam criar um segundo sol no sistema solar, a partir desse planeta. O projeto acabou sendo cancelado, porque não havia nas nossas redondezas incrível quantidade de massa necessária para a criação de uma nova estrela. Crianças proserpinianas. Voltando aos habitantes de Proserpina, que foram teleportados à quinta dimensão, quando seu planeta foi destruído, Buriska revelou que a Terra, como um ser vivente consciente, começou a aceitar crianças proserpinianas para educá-las. Por conta disso, existem indivíduos que nascem no nosso mundo, que conseguem se lembrar de suas vidas em Proserpina, e, portanto, se consideram alienígenas, habitantes da quinta dimensão. E falando sobre o nosso planeta e o motivo de os terráqueos adoecerem, Buriska contou que as doenças vêm da nossa incapacidade de viver de forma correta e ser feliz. Segundo ele, as pessoas jamais deveriam interferir nos destinos dos outros, nem sofrer devido a erros cometidos no passado. Cada um de nós deveria entrar em contato com o que foi predestinado para as nossas vidas e tentar alcançar os nossos sonhos. Além disso, deveríamos ser mais compassivos e bondosos, amar aos demais incondicionalmente e ser mais humildes também. De acordo com Buriska, os lemurianos morreram porque não quiseram desenvolver sua espiritualidade, e porque saíram da trajetória que havia sido predestinada para esse povo, destruindo a integridade do planeta com isso. E como ele sabia de todas essas coisas? Porque elas estavam dentro dele. O caso chamou bastante a atenção de especialistas e cientistas da Academia Russa de Ciências, assim como de pesquisadores de outras partes do mundo. Todos os que tiveram a oportunidade de conversar com o menino se disseram assombrados por seu conhecimento e vocabulário, e nunca negaram que as histórias de Buriska podiam ser fruto de sua imaginação. Entretanto, os pais do garoto garantiram que jamais ensinaram essas coisas todas ao filho. E o próprio Buriska disse que nunca teve aulas de astrofísica na escola. Verdade, mentira, maluquice ou muita imaginação. Não importa. Os relatos desse russo marciano são simplesmente fascinantes, você não acha? Fim deste podcast. Você acabou de ouvir, podcast 64, Desperte.
Revendo a história do menino, agora adulto, Borisca, revisão, Sr. Black. Conheça e curta a nossa página no Facebook, facebook.com Weblink a Nova Humanidade, e Aliança e a Lei do Uno, Verdade Exposta. E atenção, material complementar a esse podcast, com textos, imagens, vídeos, links com artigos complementares, e outras fontes, vocês encontrarão em nossa página no Facebook, link na descrição deste vídeo. Acesse, e curta a nossa página, para receber as novas publicações, e não esqueça de ativar as notificações desse canal, clicando no sininho. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Aqui não esquecemos dos amigos. Conheça e curta nossos canais parceiros. Veja no canto direito da página principal de vídeos de nosso canal e inscreva-se. Deixe sempre seu comentário, ele é muito importante para nós, pois mesmo sendo negativo, poderemos sempre melhorar e avaliar nosso trabalho. Gratidão por ouvir até aqui. Deixe o seu joinha, e em breve retornarei com mais informações. Até a próxima, e namastê a todos. We have been nowhere near normal this year.